Esse vídeo é para conversar um pouco com vocês sobre a avaliação do módulo 3. Nós já tivemos aí as instruções encaminhadas pela nossa sala virtual, conversamos sobre a avaliação na aula síncrona e também no nosso chat, mas esse vídeo é para tentar esclarecer qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre como vocês devem estar fazendo essa avaliação. Quais são as orientações principais que foram apresentadas a vocês para a construção do plano de aula, né? Que é a tarefa do módulo 3. Eu estou compartilhando aqui com vocês as instruções que foram encaminhadas para a elaboração da avaliação 3. Então, a gente tem aqui uma situação problema, que é uma situação problema de continuidade com o que foi discutido na avaliação 2. Na avaliação 2, a gente tinha o quê? Vocês ingressando no mercado de trabalho e sendo apresentado para a equipe e a coordenadora pedagógica solicitando que você elaborasse o seu plano bimestral para ser discutido na reunião. Na avaliação 2, você já tem o plano bimestral, já participou da reunião, já foi um sucesso. Seu plano já foi aprovado, seus colegas já contribuíram, vocês já ajustaram possibilidades de trabalho em conjunto, etc. Então, agora que você já tem o seu plano bimestral pronto, o próximo passo é você preparar suas aulas. E é justamente isso que a gente vai estar avaliando no módulo 3. Então, a sua avaliação do módulo 3, ela será a elaboração de 2 planos de aula, né? Esses 2 planos de aula, eles vão ser construídos considerando uma mesma temática, mesma série, mesmas competências e habilidades que você elegeu no seu plano bimestral. Então, você vai olhar para o seu plano bimestral, vai eleger alguma daquelas unidades temáticas ou conteúdos que você planejou, né, que você organizou ali no plano, e vai preparar a aula. Então, vamos supor que você colocou no seu plano bimestral que vai estar trabalhando com lutas, né? E em um bimestre, você vai estar trabalhando com a capoeira. E você vai eleger ali, dentre as competências e habilidades que você planejou, dentro daquela carga horária e conteúdo que você programou, algum daqueles itens para elaborar o plano de aula. Então, vamos supor que eu descrevi, né, no meu plano bimestral, que eu ia iniciar falando sobre o histórico da capoeira, e depois eu ia trabalhar com vivências, e na sequência ia trabalhar com a questão da roda da capoeira e a manifestação cultural, os diferentes estilos de capoeira, etc. Vamos supor que esse fosse o meu plano bimestral para o conteúdo da capoeira. Então, eu tenho ali várias competências e habilidades que eu pretendo desenvolver, e uma carga horária destinada para isso. Então, você vai pensar nisso que você planejou e vai escolher um daqueles componentes para você elaborar uma aula de 1h30, que seria 2 horas aula, né? 2 aulas de 50 minutos, 1h30 de aula para você planejar, para tratar sobre um dos conteúdos que você elegeu, que já estava no seu plano bimestral. Agora, por que eu estou pedindo 2 planos de aula? Não é porque eu quero que você mostre para mim a aula 1 e a aula 2, vamos supor. Eu quero que o primeiro plano de aula seja para você falar da história da capoeira, e o plano de aula 2 vai ser para você já fazer as vivências com os alunos sobre os movimentos básicos da capoeira, né, a ginga, etc. Não. Você vai desenvolver 2 planos de aula com a mesma temática, a mesma competência que você pretendia desenvolver no plano 1 é a mesma que você vai tentar desenvolver no plano 2. O que vai mudar é a abordagem pedagógica que você vai escolher para construir a metodologia da sua aula, o desenvolvimento da sua aula, e também os critérios de avaliação final, né? Então, você vai construir um plano baseado em uma metodologia, uma abordagem pedagógica. Essa abordagem pedagógica, ela será aquela que você já escolheu, que já estava no seu plano bimestral. Se por acaso você construiu o plano bimestral e não especificou qual seria a abordagem pedagógica, você vai precisar fazer
né, essa nova leitura do seu plano e tentar identificar qual seria essa abordagem pedagógica e escolher. A partir do momento que você definir, você vai elaborar um plano voltado para essa abordagem pedagógica. Além desse plano que você vai fazer, com a abordagem pedagógica da sua escolha, que já estava no seu plano bimestral, você vai elaborar um outro plano de aula com o mesmo tema para a mesma série, trabalhando a mesma competência, só que com outra abordagem. Agora vai ser uma abordagem pedagógica escolhida pela professora da disciplina, que no caso sou eu. Então, o plano 1, você tem a escolha pode ser o que você desenvolveu no seu plano bimestral. Se por acaso você não especificou, você vai especificar agora, nessa segunda etapa. E o plano 2 é a mesma temática e competência, só que com outra abordagem pedagógica. E agora essa abordagem pedagógica é escolhida pela professora da disciplina. Isso aconteceu hoje, né, na nossa aula síncrona. A gente conversou sobre isso durante a aula e também no nosso chat. Além desses dois planos de aula, vocês vão elaborar um texto. Nesse texto, vocês vão tratar sobre as principais semelhanças e divergências que você percebeu ao planejar suas aulas baseadas em duas abordagens pedagógicas diferentes. Então, depois de você elaborar esses dois planos de aula, um com um olhar, por exemplo, para uma abordagem voltada para a cultura corporal do movimento, e o plano 2 com um olhar voltado para uma abordagem crítico-emancipatória, depois de você desenvolver esses dois planos de aula, você vai elaborar um texto para discorrer sobre as principais semelhanças e divergências que você percebeu ao planejar uma aula nessas perspectivas e fundamentar essa sua resposta com base na literatura. Uma coisa muito importante, essa fundamentação ela é obrigatória, tá? Em algumas outras tarefas que nós colocamos, era opcional, era recomendado que você consultasse a literatura para poder fazer o seu texto de 30 páginas, de 30 linhas. Veja que não é um texto muito longo que você precisa desenvolver. Mas, em 30 linhas, você tem a possibilidade, lembrando que pode ser um pouco mais ou um pouco menos, eu não pedi 30 linhas para vocês escreverem 5 linhas, né? Então, tem que ser uma média aí, próxima de 30 linhas. Você poderia usar fundamentação teórica ou não, consultar autores que tratavam sobre o assunto, ou até mesmo aquela literatura que já estava indicada para você dentro da avaliação. Mas, nesse caso agora, é obrigatório. Então, o material que foi enviado para leitura, ele é obrigatório, você deve incluir. Agora, o que é opcional? É você complementar, adicionar outros artigos, outros livros, resenhas sobre esse assunto. Se por acaso você encontrar na literatura outros textos, ou se você fez a leitura de outros textos e gostaria de complementar e citá-lo no seu texto final aqui, você pode acrescentar, desde que sejam artigos científicos, livros, algo bem fundamentado. O que eu não quero que vocês citem são sites, blogs de notícia, comentários, links do YouTube. Isso eu não quero que vocês descrevam, tá? Isso está vedado. Nada de colocar blog, site de notícia, como uma fonte confiável, tá? Ah, mas fulano, eu sigo ele e é muito interessante todo o conteúdo que ele fala. Ótimo, muito interessante. Então, ele pode fazer um artigo sobre isso e você citá-lo. Mas na disciplina você não vai fazer citações que sejam informais, tá? A gente tem que se estimular a não fazer consulta a material que não seja científico para tratar de um assunto científico. E a educação física
a pedagogia da educação física e dos esportes, as metodologias e abordagens de ensino, elas são assuntos científicos, certo? A comunicação entre professor e aluno, a importância do professor, tudo isso são conteúdos comuns para toda a população. E você pode ter, sim, bons textos em sites e blogs de profissionais, é, e pessoas até teóricos que desenvolvem uma comunicação mais informal por meio desses canais de notícia. Mas, para o nosso trabalho, tem que ter uma fundamentação científica. Então, você deve buscar artigos científicos, certo? Então, já estamos combinados aqui, né? Nada de site, nada de blog, nada de página de notícia como fonte de referência. O que você pode divulgar é justamente, o que você pode consultar é justamente os artigos científicos, livros, resenhas, documentos científicos sobre o assunto. Agora que já estamos de acordo com isso, o próximo passo é: todos os textos que você utilizar, ele deve estar citado depois nas referências no final do texto. Isso é para sinalizar para vocês que o texto que você vai construir, ele é seu. É a partir das suas palavras, da sua interpretação sobre o que você desenvolveu e sobre o que os autores falam sobre o assunto. Não pode ser uma cópia de outros textos. A cópia, na área acadêmica, a gente chama de plágio. E o plágio, ele é um crime, né? Então, não vai ser aceito textos em que você fez uma cópia literal do que outras pessoas disseram. Você tem a capacidade de, a partir do que eles escreveram, você construir a sua própria interpretação sobre o assunto. E é isso que a gente quer estimular com essa avaliação, ok? Então, que fique bem claro isso. O plágio não é algo aceitável no ambiente acadêmico. E nos trabalhos das disciplinas, a gente tem que estar estimulando isso, porque vocês estão se preparando para construir trabalhos acadêmicos, como relatórios de estágio, como artigos, trabalhos de conclusão de curso, e vocês não podem estar fazendo uso de cópia literal da palavra de outras pessoas e escrevê-las como se fossem suas, né? Então, a gente já treina isso nos nossos trabalhos para que não aconteça em outros tipos de produções em que isso pode ser considerado um crime. Na sequência, eu tenho o passo a passo do plano de aula. Então, o que é que deve constar no seu plano de aula está escrito aqui. E também a gente encaminhou, né, um modelinho para você. Esse é o cabeçalho. Uma coisa que tem aqui adicional no cabeçalho é a abordagem pedagógica. Então, eu vou pedir para você, para quando construir o plano 1, descrever a abordagem pedagógica desse plano de aula 1. Quando for construir o plano 2, escrever qual a abordagem pedagógica desse plano de aula 2. Além do cabeçalho, a gente vai ter unidade temática, os temas específicos e o conteúdo relacionado a esse tema, a competência, os objetivos de aprendizagem, o desenvolvimento e, na sequência, a avaliação. Todos esses itens aqui, de certo modo, vocês já vivenciaram, já abordaram eles quando foi fazer o plano bimestral. Tá? O que muda seria a nomenclatura, por exemplo, dos objetivos de aprendizagem. Quando a gente fez o plano bimestral, a gente utilizou o termo habilidades, certo? E aqui a gente está usando o termo objetivos de aprendizagem. Esses objetivos de aprendizagem, eles estão baseados nas habilidades que você já indicou no seu plano bimestral. Então, você vai precisar voltar esse olhar para o que você já construiu lá também. O objetivo, ele sempre é descrito como um verbo no infinitivo: conhecer, aprimorar, desenvolver, vivenciar, experimentar. Então, você estimular. Então, isso é uma característica que você deve estar atento na construção dos seus objetivos, né? Que é o verbo, a colocação do tempo verbal.
e tem que estar baseada no seu plano bimestral. O que é que vai ter no seu plano de aula que é completamente novo e que vai diferenciar do plano de aula 1 para o plano de aula 2? É justamente o desenvolvimento. Esse item aqui, ele vai diferir do plano 1 para o plano 2. E ele é completamente novo. No seu plano bimestral, você não tinha a metodologia que você iria utilizar para cada aula. Isso você vai precisar detalhar a partir de agora. Então, o que é que eu quero que você coloque no desenvolvimento? A metodologia que você vai usar, as etapas do planejamento da sua aula, como você vai iniciar a aula, como você vai abordar o conteúdo principal da aula, como você vai fazer a avaliação no final, tudo isso tem que estar descrito, o passo a passo desse procedimento nessa sessão, que é a de desenvolvimento, tá? Então, aqui eu tenho algumas instruções e orientações de como você pode fazer isso. E um ponto importante é que eu quero que você indique a duração de cada parte. O momento inicial, se você vai fazer uma conversa, se você vai fazer uma exposição de ideias, se você vai fazer um aquecimento com os alunos para a parte principal. Independente do que você vai fazer, você vai descrever do lado quantos minutos você tem programado para desenvolver aquela atividade que você está descrevendo, tá? E aí, o próximo estágio, vamos supor, que é, no meu caso aqui, dando exemplo da capoeira, vai ser uma roda de capoeira. Eles vão vivenciar de forma livre uma roda de capoeira. Quanto tempo eu vou planejar para essa atividade? Eu vou lá e descrevo. 20 minutos, a roda de capoeira, experimentando os movimentos básicos que foram discutidos na aula, que foram apresentados na aula, experimentados na aula, ok? Então, essas são as informações mais importantes sobre essa parte do seu plano de aula. Na sequência, a gente tem os recursos didáticos, que é aqueles materiais, equipamentos que você precisa utilizar para a elaboração da atividade, do desenvolvimento, né, que seria a metodologia da aula, e a avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem ela vai estar interligada com o objetivo de aprendizagem que você selecionou. Então, o seu objetivo ele vai ser analisado, respondido a partir da sua avaliação de aprendizagem. Existem vários recursos que você pode estar utilizando para fazer uma avaliação, tá? E a avaliação ela pode ser conceitual, você saber o que os alunos entenderam sobre determinado assunto. Pode ser procedimental, se eles conseguiram experimentar, vivenciar e aprender sobre determinado movimento, experiência prática, etc., conteúdo da atividade física. E pode ser atitudinal, saber conhecer, né? Vocês podem, a partir do que eles experimentaram, interpretar sobre esse conteúdo. Eles podem avaliar, descrever, conversar, dialogar, compreender, diferenciar esse conteúdo de outros que você abordou na disciplina. Então, a gente tem uma avaliação que pode ser tanto conceitual, como procedimental ou atitudinal. E você vai escolher qual vai ser o modo de avaliação a partir do que foi definido como abordagem pedagógica para o seu plano de aula, o que você definiu como objetivo do seu plano de aula e o desenvolvimento, né? Aquilo que você descreveu de cada etapa, as atividades que você vai estar desenvolvendo inicialmente, as atividades que vão estar na parte principal e as atividades que vão estar na parte final da aula, que é de reflexão, de discussão, de debate, ou até mesmo de volta à calma, de relaxar o corpo novamente para voltar a um retorno basal. Então, vai depender do plano, da sua abordagem, o que você vai estar tratando. Mas a aprendizagem pedagógica, a aprendizagem, né? A avaliação da aprendizagem, ela vai ser baseada no objetivo. Esse aqui é o modelo do plano de aula, certo? Nesse modelo, vocês conseguem identificar todos aqueles itens que nós comentamos. E eu preciso que vocês descrevam aqui. Se é a aula 1,
ou se é a aula 2. Por quê? A aula 2 é justamente aquela que eu, professor, elegi de abordagem pedagógica para vocês desenvolverem. Então, eu já sei qual é a abordagem pedagógica que eu solicitei que vocês desenvolvessem. E a aula 1, ela é baseada no seu plano de ensino. Então, eu tenho como resgatar o seu plano de ensino e observar se a abordagem pedagógica que você descreveu e que você escolheu para a aula 1, ela está ali alinhada com o que você tinha planejado para o bimestre, tá? Então, você precisa indicar aqui o número da sua aula, lembrando que a 1 é aquela que você escolheu e a 2 é a que eu escolhi, a abordagem pedagógica. Esses aqui são alguns dos capítulos, né, do livro que eu encaminhei para vocês, para leitura, e vocês conseguem observar que em cada capítulo vai estar falando de uma abordagem diferente. Então, a partir da abordagem que foi selecionada para vocês estarem construindo o plano de aula, ou a que vocês escolheram, vocês vão estar fazendo a leitura do capítulo que corresponde a ela, certo? Então, todas as abordagens que nós comentamos na aula tem um capítulo específico sobre esse assunto, que vocês podem consultar para leitura. Esses capítulos aqui, eles são, né, fazem parte do material que é obrigatório, que você deve consultar e utilizar para fundamentar sua resposta no texto da avaliação 3. E agora é uma pergunta. Você ficou com alguma dúvida em relação à avaliação? Ainda não está claro para você o que precisa ser feito, como você vai escolher a abordagem pedagógica, quais os itens que precisam ter no seu plano de aula, qualquer dúvida que você tenha sobre a avaliação. A gente tem aí outros mecanismos que podemos estar utilizando. O primeiro deles é um chat, né? A nossa disciplina, ela tem um chat em que você pode estar interagindo comigo e fazendo as perguntas. Então, aqui é a nossa página da disciplina e esse é o nosso chat, que a gente pode utilizar para fazer perguntas, né? Então, após você fazer a leitura do documento que orienta sobre a avaliação do módulo 3, os textos que foram encaminhados, vocês talvez ainda tenham algumas dúvidas, ou alguns termos que ainda não estão claros, né? Ou alguma informação sobre como é feita a avaliação, como vai ser a avaliação que ainda não está clara. Vocês podem utilizar esse canal para esclarecer essas dúvidas. Você pode postar a sua dúvida como um comentário público e seus colegas responderem, te ajudarem a entender sobre aquele assunto que você está pedindo mais informações. Eu, como professora da disciplina, posso estar respondendo a sua dúvida ou elaborando algum material para poder tratar sobre esse assunto. E essa interação que vai estar acontecendo, ela vai fazer parte de uma avaliação bônus, né? Então, você pode aí adicionar até um ponto na sua nota da unidade 3 por meio dessa interação que vai acontecer no chat. Então, o melhor canal para a gente esclarecer dúvidas é quando a gente consegue dialogar com o máximo de pessoas, porque a minha dúvida pode ser a dúvida do colega. Se você quiser entrar em contato comigo no privado ou através do WhatsApp, não tem problema, esse canal ele está disponível. Na sexta-feira a gente tem o nosso horário de atendimento, que também é um horário disponível. Vocês podem mandar um e-mail, mas se você considerar que a sua dúvida, ela não é uma dúvida específica sua, ela pode ser uma dúvida que vários outros colegas também têm. Então, você utiliza esse canal aqui aberto, porque a gente vai conseguir, a partir da sua dúvida, esclarecer mais pessoas. E talvez os seus colegas possam estar te ajudando também. Ok? Então, essas são as principais orientações em relação à avaliação.
Se você ainda precisar de mais algum esclarecimento, não hesite em me procurar e eu estou sempre à disposição. Um grande abraço para vocês.